Ela guardou um segredo por décadas. Só revelou em uma carta, deixada antes de sua morte. O que eu descobri me levou até a antiga casa de Baba Vanga, onde encontrei um diário, uma fotografia e um nome esquecido. Uma história de mistério, dor e libertação entre gerações. Você acredita que alguém pode carregar a memória de outra pessoa? Assista até o fim e descubra por que algumas verdades só nascem quando estamos prontos para lembrar. Antes de mergulharmos nessa jornada arrebatadora, já deixe seu like, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde está ouvindo nossa história. O cheiro do quarto dela sempre teve algo de lavanda misturado com o peso do tempo. Era como entrar numa cápsula onde as coisas não envelheciam, apenas esperavam. Desde criança, eu sabia que minha avó guardava segredos. Não era pelo jeito misterioso, nem pelas histórias que contava antes de dormir. Era pelo silêncio entre uma frase e outra, pelas pausas longas quando alguém fazia perguntas demais. Havia um baú trancado no pé da cama. A chave, ela mantinha costurada na barra do próprio vestido e nunca deixava que ninguém chegasse perto. Quando perguntávamos por quê, ela apenas sorria e dizia que algumas verdades tinham o tempo certo para nascer. Ela morreu numa manhã nublada de março, sem dar trabalho, sem gritos, sem aviso. Simplesmente não acordou. Os olhos ainda meio abertos, voltados para a janela. Minha mãe chorava em silêncio. Meus tios discutiam onde fariam o velório. E eu só conseguia olhar para a cama, como se algo ali ainda respirasse. A sensação de que algo não tinha sido dito era tão forte que me acompanhou até depois do enterro. 2 dias depois, quando fomos recolher seus pertences, minha mãe encontrou um envelope escondido entre as páginas de um livro sem capa, numa estante alta que ninguém mexia havia anos. O envelope tinha meu nome. A letra era firme, com traços que reconheci imediatamente. Milena, se você está lendo isso, é porque chegou o momento. Há algo que guardei por décadas, não por vergonha, mas por proteção. Você precisa ir até a antiga casa de Baba Vanga. Sim, aquela colina. Há uma gaveta secreta na cozinha, do lado esquerdo do armário. Dentro dela, escondi uma coisa que não podia ser deixada neste mundo. Se alguém perguntar o que foi fazer lá, diga que procura um retrato. Li a carta pelo menos 7 vezes. O nome de Baba Vanga não era estranho para mim, nem para ninguém de Petrish. Todo mundo conhecia a história. A mulher cega que via o futuro. Mas para mim, ela sempre foi mais uma lenda regional do que qualquer outra coisa. Agora minha avó, no seu último suspiro de existência, estava me mandando direto para aquela casa. O que aquilo significava? O que ela escondeu por tanto tempo que só agora podia ser descoberto? Por que comigo? No dia seguinte, inventei uma desculpa qualquer e fui até a colina. O lugar ainda era mantido como memorial, parcialmente aberto para visitas. O guarda era conhecido da família e me deixou passar quando disse que queria apenas lembrar da infância. Entrei sozinha, com as mãos suadas e a boca seca. A casa estava intacta. Os mesmos móveis, as mesmas cortinas pesadas. Tudo parado no tempo, como se ninguém tivesse tocado em nada desde a morte da profetisa. Fui até a cozinha. No lado esquerdo do armário antigo, puxei a gaveta indicada. No fundo, um encaixe de madeira revelava uma pequena divisória falsa. Dentro dela, um envelope envelhecido e uma foto. A fotografia mostrava 2 mulheres em pé diante da casa. Uma era Baba Vanga. A outra, minha avó, jovem, com um sorriso estranho no rosto. Não era felicidade. Era tensão. Como quem sabe que aquele momento vai ser lembrado por séculos. Atrás da foto, mais uma anotação. Se você achou isso, então a escolha foi feita. Baba Vanga viu o que eu vi, mas me fez prometer que nunca contaria. Eu quebrei esse juramento. E agora, talvez seja tarde demais. Saí da casa com os joelhos fracos. A luz do fim de tarde parecia atravessar a pele, e eu não sabia se estava com frio ou febre. Sentei no carro, respirei fundo e encostei a cabeça no volante. O que ela tinha visto? O que havia escondido? Por que agora? Em casa, li a carta novamente e percebi, com um nó no estômago, que a escrita mudava nas últimas linhas.
A letra ficava trêmula, as palavras entrecortadas. Ela escreveu: "Se alguém encontrar isso, precisa saber. O que está enterrado sob essa casa nunca deveria ser desenterrado." Ela não dizia o que era, não dizia onde. Apenas isso. Naquela noite não dormi. Fiquei olhando para a foto das duas. Meus dedos passavam pelo papel como se pudessem extrair algum segredo do contato. Às 3h24 da madrugada, o abajur piscou. Por instinto, olhei para a carta. Ela estava exatamente onde eu havia deixado. Mas a fotografia não. Estava no chão, virada para cima. E a face da minha avó parecia diferente. O mesmo sorriso. Mas agora, os olhos pareciam me olhar de volta. No dia seguinte, entrei em fóruns da cidade. Escrevi sob um pseudônimo. Perguntei se alguém sabia algo sobre minha avó e a relação dela com Baba Vanga. Depois de horas, quando já pensava em desistir, uma notificação chegou. Uma mulher chamada Helena comentou: "Você é neta da Maria Todorova? Eu sei o que ela enterrou." A mensagem de Helena parecia saída de um pesadelo. Como ela sabia o nome completo da minha avó se eu sequer o mencionei? Eu usava apenas um apelido no fórum. Não havia postado nenhuma foto, nenhum dado. O comentário era direto, sem ponto final, como se estivesse me esperando. O coração acelerou antes que eu pudesse raciocinar. Respondi com cautela, pedindo que explicasse. Minutos depois, ela me enviou outra frase, ainda mais direta. Atrás da casa de Baba Vanga, na lateral direita, há uma árvore seca. Abaixo dela, uma pedra com a letra M entalhada. Debaixo dessa pedra, está o que Maria tentou esquecer. O corpo inteiro gelou. Não havia como aquilo ser um jogo. Fui tomada por uma urgência que não fazia sentido lógico, mas queimava por dentro como se estivesse atrasada para algo que sempre me pertenceu. Voltei à colina antes mesmo do sol se pôr, sem avisar ninguém, levando apenas uma pá e a fotografia no bolso da jaqueta. Atravessei o terreno em silêncio. A árvore seca estava lá. Era mais baixa do que eu imaginava, com o tronco torto, quase envergonhado. A pedra era arredondada, marcada de forma rústica com a letra M. Ajoelhei e comecei a escavar ao redor. A terra estava dura, mas cedia pouco a pouco, como se aceitasse minha presença, como se também estivesse esperando. Debaixo da superfície, encontrei um pequeno baú de madeira envernizada, trincado nas bordas e úmido. A fechadura estava corroída. Usei uma pedra para forçá-la até que se quebrou com um estalo. Dentro, um tecido antigo, bordado com símbolos que eu não reconhecia, envolvia um caderno de capa vermelha, grosso, com páginas manchadas pelo tempo. Havia também uma mecha de cabelo presa por um fio dourado. O cheiro era de papel velho misturado com ferro e perfume esquecido. Voltei para casa como se estivesse carregando dinamite nas mãos. Tranquei a porta, fechei as janelas, acendi uma vela e comecei a ler o diário. As primeiras páginas eram assinadas por minha avó. Ela escrevia como se conversasse com alguém que a ouvia, mas não respondia. Descrevia encontros com Baba Vanga. Dizia que as duas compartilhavam uma visão, mas que a dela era parcial, fragmentada. Em um trecho, relatava um sonho recorrente. Uma menina de olhos escuros aparecia de pé ao lado da cama, apontando para um espelho e dizendo sem mover os lábios: "Você me trouxe, agora me leva de volta." Minha avó dizia acordar com arranhões nas pernas. Os médicos diziam ser alergia, mas ela acreditava em outra coisa. Escreveu que havia algo na linhagem da nossa família que não devia continuar. Algo que deveria ter sido enterrado com ela. A escrita mudava com o tempo. Ficava trêmula, quase ilegível. Algumas páginas estavam rasgadas. Em uma das poucas intactas, havia uma frase sublinhada com força. Baba Vanga viu, mas não falou. Apenas me fez prometer que, se um dia eu morresse sem contar, alguém viria descobrir sozinha. E ela virá com fome. A palavra fome estava escrita com traços diferentes, como se não fosse da mesma pessoa. Folheei as páginas até encontrar uma colada com cera seca. Cuidadosamente, abri. Um recorte de jornal. A manchete dizia:
Menina desaparece de abrigo em Sofia. Nome: Kalina Petkova. 5 anos. Ano: 1979. Abaixo da notícia, um bilhete à mão. Kalina veio até aqui. Disse que me conhecia, que eu a levei até a casa da cega. Não me lembro disso, mas ela sabia coisas que só eu saberia. Baba Vanga chorou quando a viu. Mandou que ninguém mais a tocasse. 3 dias depois, Kalina desapareceu de novo. Ninguém falou sobre isso. Até hoje. Fechei o diário com as mãos tremendo. Meu nome não aparecia em lugar algum, mas por alguma razão, eu sabia que aquilo era sobre mim, ou algo em mim. Sonhei com a menina naquela noite. Ela me olhava em silêncio, segurando a fotografia da minha avó e dizendo com a voz de dentro da cabeça: "Você carrega o nome, mas não é o seu." No dia seguinte voltei ao fórum. Helena já havia mandado outra mensagem: "Você leu o diário? Então precisa voltar a casa, mas não de dia, e leve um espelho." Perguntei o que eu deveria fazer com o espelho. Ela respondeu: "Quando chegar lá, sente-se diante dele e não diga nada. Apenas escute. A casa vai reconhecer você." Não dormi naquela noite, nem com as luzes acesas. A fotografia agora estava sobre a mesa, o diário fechado ao lado, como se o peso dele fosse maior do que o móvel suportava. E pela primeira vez, tive medo de mim mesma, porque algo dentro de mim não queria fugir disso. Queria voltar. Voltei à colina na noite seguinte. O céu estava encoberto, sem estrelas, como se até a lua tivesse escolhido não assistir ao que viria. Levei o espelho, o diário e a foto. Atravessei o portão lateral com o coração preso na garganta, seguindo o caminho até a casa como quem retorna a um lugar que nunca deixou. O interior parecia o mesmo, mas diferente. O silêncio ali dentro não era a ausência de som, era a presença de algo que esperava. Sentei-me diante da antiga penteadeira na lateral da cozinha. Posicionei o espelho como Helena pediu e permaneci ali, imóvel, com a vela acesa entre nós. Os primeiros minutos foram vazios. Apenas minha respiração, o som da madeira que estalava sob os próprios segredos. Então, o espelho começou a embaçar. Não por causa da vela. Era como se algo de dentro dele quisesse apagar a imagem refletida. E aos poucos, surgiu uma sombra por trás do meu reflexo. Pequena, imóvel, como a de uma criança. Fechei os olhos com força. Quando abri, a imagem ainda estava lá. O ar ficou pesado, e uma voz sussurrou perto do meu ouvido, sem vir de lugar algum. Eu só queria que alguém lembrasse. Meu corpo inteiro ficou paralisado. A voz era familiar, e não era. Como se algo antigo e esquecido estivesse usando palavras humanas pela primeira vez. A vela tremulava. O espelho agora mostrava não apenas minha silhueta, mas também um par de olhos que não eram meus. Olhos grandes, escuros, tristes. Os mesmos da fotografia de Kalina Petkova. Senti as lágrimas escorrerem sem saber por quê. A imagem no espelho piscou. Uma palavra apareceu sobre o vidro, como se escrita com vapor. Nome. Levei um tempo para entender. Peguei o diário, folheei até encontrar novamente o recorte de jornal. Kalina. Ela queria ser lembrada. Queria que alguém dissesse seu nome. Então falei em voz baixa. Kalina. A vela apagou. O espelho estalou. E naquele momento, tudo ficou diferente. Eu não estava mais sozinha. As paredes da casa começaram a ranger, como se respirassem. Não havia medo naquele instante. Havia uma certeza profunda, um reconhecimento, como se algo que viveu escondido sob as camadas da minha própria vida finalmente tivesse achado a luz. Senti uma dor no peito, como se estivesse me despedindo de uma parte de mim que nunca compreendi. O espelho agora estava limpo. Nenhum reflexo, nenhuma sombra, apenas vidro. Saí da casa sem olhar para trás. No caminho, encontrei Helena esperando do outro lado da rua. Ela não disse uma palavra, apenas segurou minha mão e me entregou uma pequena caixa de madeira. Dentro, um colar de âmbar. Está na sua família há mais tempo do que imagina. Baba Vanga disse que uma hora ele encontraria o pescoço certo.
Voltei para casa com a cabeça cheia de imagens, os olhos no espelho, a palavra escrita, o silêncio denso da casa. Dormi com o colar sobre o peito. Sonhei com um campo aberto, e no meio dele, Kalina sentada numa cadeira, sorrindo. Pela primeira vez, ela sorria. Me olhou, apontou para o céu e disse apenas: "Agora posso ir." Acordei com a luz da manhã atravessando a janela. O diário estava fechado. O espelho, deitado ao lado da cama. E dentro dele, uma nova frase havia surgido, como gravada a fogo na parte de trás do vidro. Você não é o fim. Você é a continuação. Naquela tarde, fui até o cartório da cidade. Pedi para consultar os registros de nascimento e morte de Kalina Petkova. O atendente me olhou estranho. Nunca houve ninguém com esse nome registrado oficialmente em Pitrich ou em Sofia. Nem viva, nem morta. Mostrei a foto. Ele balançou a cabeça. Não é daqui, mas parece com você. Voltei para casa com o coração dividido entre alívio e vazio. Sentei no chão do quarto. Espalhei o conteúdo do baú, o diário, a fotografia, o colar, e fiquei olhando tudo como quem tenta montar um quebra-cabeça de uma vida que não viveu. Talvez nunca existam respostas completas. Talvez a verdade não venha em frases fechadas, mas em ecos, em sensações, em sussurros no escuro. No fundo do diário, havia um envelope menor que eu não havia notado. Sem nome, sem data. Dentro, uma carta curta, escrita com tinta azul desbotada. Se minha neta estiver lendo isso, quero que saiba. Eu tentei te proteger. Não do que havia fora, mas do que existia dentro. Eu vi nos seus olhos o mesmo vazio que Baba Vanga viu nos olhos dela. Mas o seu está vivo. E por isso você precisa lembrar. Lembrar de tudo, mesmo do que nunca viveu. O colar no meu pescoço parecia aquecer quando li aquela última frase. E pela primeira vez entendi que o que minha avó tentou esconder era o que eu precisava aceitar. Passei os dias seguintes sem saber o que fazer com tudo aquilo. Caminhava pela casa como quem carrega um corpo invisível às costas, pesado, silencioso e sempre me observando. Cada objeto parecia carregar outra versão dele mesmo. Uma xícara sobre a mesa não era mais só uma xícara, mas algo que talvez minha avó tenha tocado enquanto pensava em Kalina. Um lenço esquecido numa gaveta agora era um pedaço do tempo. Fui me afastando da realidade aos poucos. Evitava atender ligações. Respondia minha mãe com frases curtas. E passava horas encarando o espelho, esperando que ela voltasse. Kalina não apareceu mais. Mas sua ausência pesava como uma presença. Algo havia mudado dentro de mim desde aquela noite. Não conseguia comer direito, dormir direito, pensar em nada que não fosse o vazio deixado por aquela história. A sensação era de que ela estava esperando que eu fizesse algo. Não bastava ter escutado. Era preciso continuar. Peguei o caderno da minha avó e reli as páginas com mais atenção. Entre trechos repetitivos e palavras riscadas, encontrei uma anotação que havia passado despercebida. O nome foi retirado do livro, mas os olhos continuam olhando pelas frestas. Voltei à estante onde minha mãe havia encontrado a carta. Examinei os livros antigos, poeirentos, um por um, até que notei que havia um exemplar com capa falsa colada por fora. Removi com cuidado. Dentro, páginas de registros médicos antigos, datados do fim dos anos 70, encabeçados pelo nome de uma instituição, Hospital Psiquiátrico de Vratsa. O nome de Halitsa Petkova aparecia repetidamente. A mãe de Kalina. E em um dos documentos, um trecho sublinhado à mão. Paciente relata ouvir a filha chamar por ela todas as noites, mesmo após confirmação oficial do óbito. As anotações terminavam abruptamente. A data final era de 2 dias antes de Halitsa desaparecer do hospital. Anexado havia um bilhete pequeno. Letras tremidas, escritas em carvão. Se a filha ainda chama, é porque não foi enterrada no lugar certo. A frase grudou na minha mente com um peso insuportável. Comecei a ligar os pontos, ainda que nada fizesse sentido de forma racional. Kalina não teve enterro. Ninguém sabe onde está o corpo. Halitsa desapareceu. Minha avó manteve tudo escondido. Baba Vanga chorou quando a viu.
E eu carrego o nome, a data de nascimento próxima. E os olhos, sempre os olhos. Fui até a prefeitura da cidade pedir os documentos de nascimento da minha família. O atendente demorou para achar os registros. Minha avó, Maria Todorova, constava como responsável por minha certidão. Mas não havia nome de pai, nem hospital, nem número de registro oficial. Quando questionei, o funcionário apenas murmurou que, naquela época, em certas zonas rurais, era comum registros incompletos. Voltei para casa com o estômago revirado. Liguei para Helena. A ligação caiu na primeira tentativa. Na segunda, atendeu com a voz baixa. Você descobriu o hospital? Sim. Vratsa. Então é lá que tudo termina. Ou recomeça. Eu preciso encontrar o corpo? Você precisa encontrar onde ela ficou presa. E libertar. De vez. Porque enquanto estiver entre, você vai carregar. Entre o quê? Ela ficou em silêncio por segundos longos demais. Então disse. Entre o nome e o esquecimento. Não consegui mais dormir. Na manhã seguinte viajei até Vratsa. O hospital psiquiátrico ficava nos arredores da cidade, desativado havia décadas. As ruínas ainda estavam lá, cercadas por mato alto e paredes desbotadas. Entrei por uma lateral quebrada. O cheiro era de mofo, ferrugem e lembrança. Cada passo fazia o chão gemer. As paredes estavam cobertas de mensagens riscadas, nomes incompletos, datas quebradas. No corredor principal, uma porta trancada com correntes e cadeado. No centro da porta, uma letra K gravada na madeira, como arranhada por unhas humanas. Senti o peito apertar. Era ali. Arrombei com uma barra de ferro enferrujada. A porta cedeu com um estalo seco. O cômodo estava escuro, coberto por restos de documentos, bonecas quebradas, espelhos rachados. E no centro, uma cama de ferro. Sobre ela, um cobertor infantil, intacto, como se esperasse. Sentei no chão e abri o diário da minha avó pela última vez. Li as palavras finais em voz alta, como se isso servisse de oração. Se ela escutar seu nome na sua voz, talvez ela aceite ir. Segurei o colar de âmbar no pescoço e fechei os olhos. Respirei fundo. E disse: Kalina, eu sei quem você é, e eu estou aqui. O ar ficou frio. As janelas vibraram. As páginas do diário começaram a se virar sozinhas, até que pararam numa folha em branco. Sobre ela, como escrita por mão invisível, uma nova frase surgiu. Obrigada por me ver. O silêncio que se seguiu depois da última frase foi absoluto. Não era o tipo de silêncio que vem quando algo termina, mas o que antecede um recomeço. A sala parou de pulsar. O frio que antes atravessava a pele se dissolveu devagar, como neblina ao sol. O cobertor sobre a cama permaneceu imóvel, mas a sensação de presença havia ido embora. Não desaparecido. Libertado. Sentei por mais tempo do que consegui contar, com o diário no colo e os olhos fixos naquela folha em branco onde agora havia algo escrito. Obrigada por me ver. Era tudo. Nenhuma assinatura, nenhum pedido, nenhuma ameaça. Apenas gratidão. Ao sair do hospital, a luz da tarde já caía sobre Vratsa. O céu estava limpo. O vento carregava um cheiro de folhas secas e fumaça distante. Caminhei de volta até a estrada com os sapatos cobertos de poeira e o coração diferente. Não havia alegria. Não havia tristeza. Era como se um espaço enorme dentro de mim finalmente tivesse sido esvaziado daquilo que não me pertencia. E mesmo sem saber o que fazer com esse espaço, era impossível negar o alívio de ter se separado dele. Cheguei em casa e encontrei minha mãe dormindo no sofá, com um dos lenços antigos da minha avó sobre os ombros. Sentei na poltrona e a observei em silêncio. Tão alheia, tão distante de tudo o que havia acontecido. Perguntei-me se ela teria suportado conhecer a verdade. Se teria aguentado ver o que eu vi, sentir o que senti. A resposta era óbvia. Minha avó escolhera me dar a carta por um motivo. Não porque eu era mais forte, mas porque fui a única a ouvir os silêncios dela desde sempre. Guardei o diário num envelope e o lacrei. Escrevi na frente apenas uma palavra: ouça. Coloquei no fundo do armário, junto com a fotografia, o colar de âmbar
e o recorte de jornal. Não sabia se um dia teria coragem de reler tudo aquilo, mas sabia que não podia destruir. Era parte da nossa história agora, parte de mim. Os dias seguintes passaram com lentidão. A cidade parecia outra. As pessoas pareciam menos pesadas. Eu mesma sentia o corpo mais leve, como se não andasse mais com alguém pendurado em minhas costas. Ainda sonhava com Kalina, mas agora os sonhos eram diferentes. Ela não falava. Apenas caminhava entre flores, com as mãos livres, olhando para o céu. Não chorava, não pedia, só existia. Uma tarde, recebi uma carta de Helena, escrita à mão, com papel amarelecido e letras firmes. Disse que deixaria a cidade, que sua missão havia terminado, que era hora de se calar e permitir que o passado seguisse seu caminho. No final da carta, uma única linha. Você é a última que precisava lembrar. Agora, que a memória descanse em paz. Não respondi. Não precisava. Tudo o que havia sido dito já estava escrito em mim. Meses depois, levei minha mãe à colina da casa de Baba Vanga. Ela nunca tinha voltado desde o velório. Caminhamos devagar, em silêncio até a entrada. Ela olhava tudo com olhos marejados, tocava as paredes como se fosse a primeira vez. Quando entramos na cozinha, ela parou diante da antiga penteadeira e perguntou se aquele espelho ainda funcionava. Eu disse que sim. Ela sorriu, mas sem entender. E então disse algo que eu nunca imaginei ouvir. Quando você nasceu, sua avó olhou nos seus olhos e ficou em silêncio por muito tempo. Depois, sussurrou que você não era só sua, e que um dia você entenderia. Voltei o rosto para o espelho. Ele ainda estava lá. E por um segundo, achei ter visto o reflexo de 2 crianças atrás de mim. Mas quando olhei de novo, era apenas minha mãe sorrindo, com as mãos cruzadas sobre o peito e uma lágrima escorrendo devagar. Naquela noite, sentei à mesa da sala e escrevi minha primeira carta para a Kalina. Não sabia se ela leria. Não sabia se ainda estava ali em algum canto do mundo ou se finalmente tinha partido. Mas escrevi como quem escreve para alguém que sempre fez parte da família. Agradeci. Pedi perdão. E desejei que, onde quer que estivesse agora, fosse livre para correr, para gritar, para existir com seu próprio nome. Depois guardei a carta dentro do diário. Coloquei uma flor seca entre as páginas. E deixei tudo onde minha avó costumava esconder seus segredos. No baú do pé da cama, com a chave costurada na barra do meu vestido. O outono chegou com um silêncio diferente. As folhas secas se acumulavam no jardim da casa da minha avó, como se fossem lembranças que se recusavam a ir embora. Passei a visitar o lugar com mais frequência, como quem retorna para onde uma parte sua ficou guardada. Não era tristeza, era algo mais profundo. Um tipo de saudade que não tem nome, como quando você sente falta de uma coisa que nunca foi sua por completo, mas mesmo assim, viveu dentro de você. Minha mãe não fazia perguntas. Ela sabia, do seu jeito, que algo em mim havia mudado. Percebi que começou a me observar de longe, com o cuidado de quem tem medo de quebrar alguma coisa frágil demais para ser remendada. Às vezes, deixava pequenas caixas sobre a mesa com objetos da infância. Um caderno meu, um brinco antigo, um guardanapo com desenhos que fiz quando tinha 5 anos. Como se quisesse me lembrar de quem eu era, caso eu começasse a esquecer. Mas eu não estava esquecendo. Estava lembrando com uma clareza que doía. Lembrava da forma como minha avó me olhava quando pensava que eu não estava vendo. Lembrava das noites em que acordava com a sensação de estar sendo chamada, e ela vinha até meu quarto antes que eu gritasse. Lembrava de uma vez, quando eu tinha 7 anos, em que perguntei por que não tinha pai. Ela respondeu: porque o mundo precisava que você viesse só de mim. Essas memórias, que antes pareciam vagas, agora tinham peso, tinham significado. Ela sabia. Ela sabia desde o começo que havia algo em mim que não era apenas meu. E mesmo assim, decidiu me amar, me proteger, me dar um nome, um lar e um silêncio seguro onde eu pudesse crescer. Um dia, enquanto limpava o porão da casa dela, encontrei uma caixa de madeira escondida entre tábuas soltas. Dentro estavam cartas que minha avó havia escrito,
mas nunca enviado, endereçadas a mim. A primeira era datada do ano em que completei 12 anos. Ela dizia: "Hoje você me olhou como se pudesse ver tudo." E eu tremi, porque reconheci nos seus olhos o que Baba Vanga tentou me alertar. Você tem a memória viva, a memória que não envelhece. Mas o que me consola é que você também tem bondade. E é isso que vai impedir que essa memória te consuma. Outra carta, mais recente, dizia apenas: "Se algum dia você sentir medo de si mesma, leia essa frase. Você é feita para lembrar, mas não para carregar sozinha." Li todas as cartas em voz alta, uma a uma, como se fossem mantras. E depois as coloquei dentro do diário, junto com a carta que eu mesma havia escrito para Kalina. Pela primeira vez, entendi o porquê da minha avó ter me deixado a carta apenas depois de sua morte. Ela precisava ter certeza de que eu estava pronta. E talvez eu também precisava que ela não estivesse mais aqui, para não hesitar em seguir. Helena nunca mais respondeu. As mensagens pararam. O perfil dela no fórum desapareceu. Talvez ela tenha cumprido a parte dela e se apagado do caminho, como quem fecha a porta após acender a luz. Eu ainda pensava nela às vezes, principalmente quando caminhava pela rua e via alguém com um lenço de cabeça parecido. Mas nunca encontrei ninguém igual. Meses depois, fui até a antiga casa de Baba Vanga pela última vez. Fui sozinha, no fim de tarde. Entrei em silêncio. Tudo continuava no mesmo lugar. A cadeira, os móveis, o espelho na penteadeira. Me aproximei com calma, levei o diário até lá e deixei-o sobre a mesa. Não para que alguém o pegasse, mas para que ficasse onde começou. Sentei por alguns minutos, fechei os olhos e pela primeira vez senti que Kalina não estava mais ali. Ao sair, cruzei com uma mulher idosa na estrada. Ela me olhou nos olhos com uma serenidade desconcertante. Parou à minha frente, tirou um pequeno ramo de lavanda do bolso do casaco e me entregou sem dizer nada. Depois virou-se e foi embora, com passos lentos mas firmes. Levei o ramo até o nariz. O cheiro era o mesmo do quarto da minha avó. Naquela noite, dormi profundamente. Pela manhã, sonhei que caminhava por um campo aberto e uma criança me seguia de mãos dadas. Ela não falava, não corria, apenas caminhava ao meu lado. Quando o campo terminou, paramos diante de um rio calmo. Ela me soltou a mão, atravessou sozinha e, do outro lado, olhou para trás e sorriu. Depois desapareceu. Acordei com lágrimas nos olhos, mas sem tristeza. Era como se tivesse assistido o fim de um ciclo que durou mais de uma geração. O colar de âmbar ainda estava sobre meu peito, mas agora parecia mais leve. Na cozinha, minha mãe me esperava com chá. Sentei à mesa e ela me olhou como se finalmente visse tudo. Tocou minha mão e disse: "Você tem os olhos dela." "Da vovó?" Ela negou com a cabeça. "Da outra." Não perguntei como ela sabia, nem por quanto tempo soube. Só aceitei o que foi dito como se fizesse parte de um pacto silencioso que havia começado muito antes de mim. Talvez minha mãe nunca tivesse as palavras, mas sempre teve o pressentimento. E agora, ao me olhar daquele jeito, não era surpresa o que via em seu rosto. Era alívio, como se finalmente algo dentro dela pudesse repousar. Nos dias que seguiram, voltei a caminhar pelas ruas da cidade com outra postura. Não havia mais o peso da dúvida, nem a urgência do mistério. Havia uma paz tímida, discreta, como se alguém tivesse fechado uma janela que fazia o vento uivar, noite após noite dentro do peito. Comecei a visitar a escola onde estudei quando criança. Entrei na biblioteca municipal para reler livros da época em que ainda não entendia o que havia por trás do silêncio da minha avó. Cada gesto era uma tentativa de me reconectar com a versão de mim que havia crescido em meio a uma história que só agora fazia sentido. Durante uma dessas visitas à biblioteca, uma senhora que eu não via há anos, Dona Stefka, vizinha antiga da minha avó, me chamou pelo nome completo. Tocou no meu braço com os dedos trêmulos e disse baixinho: "A Maria sempre soube, e mesmo assim te criou com o maior cuidado que eu já vi. Ela dizia que você era feita de 2 corações, um que batia, outro que lembrava. Naquela noite,
tirei o colar de âmbar pela primeira vez desde o dia em que Helena o colocou em minhas mãos. Coloquei sobre o travesseiro e deitei com a cabeça próxima, como se ainda precisasse escutar alguma última coisa. Mas não havia mais vozes, nenhum sussurro, nenhum nome. O silêncio agora era limpo, como um quarto recém-arrumado depois de uma longa ausência. Sonhei com Baba Vanga. Ela estava sentada na cadeira da casa da colina, com as mãos no colo e os olhos fechados, mas serenos. Ao seu lado, minha avó, mais jovem do que eu jamais a vi, segurava algo enrolado em tecido branco. As duas olhavam para frente, em minha direção. Quando tentei falar, Baba Vanga moveu os lábios sem som. Mas eu entendi. Ela dizia: agora, leve adiante o que é seu, e esqueça o que não é. Acordei com uma calma estranha no corpo. Era como se tivesse sido tocada por mãos que me despediam. Levantei, caminhei até o espelho e pela primeira vez em meses vi apenas meu reflexo. Nenhum vulto, nenhuma sombra, nenhum aviso nas entrelinhas da imagem. Só eu. Apenas eu. Mas agora, eu inteira. Resolvi escrever tudo. Cada detalhe, cada pedaço. A carta da minha avó, a visita à casa de Baba Vanga, Kalina, o espelho, o hospital, Helena, tudo. Com a mesma caneta azul desbotada que encontrei na caixa da minha avó, em folhas amareladas pelo tempo. Não era para ninguém. Era para mim. Como forma de dizer que sim, eu estive ali. Que sim, isso aconteceu. E que sim, alguém finalmente lembrou. Depois guardei os papéis numa caixa pequena, forrada com tecido. Amarrei com uma fita e escrevi do lado de fora uma única palavra: continuar. Coloquei essa caixa no mesmo local onde minha avó escondia as cartas dela. Não porque estivesse repetindo o gesto, mas porque entendi, enfim, o valor de manter algumas verdades adormecidas até que a pessoa certa as encontre. 2 semanas depois, recebi pelo correio um envelope sem remetente. Dentro, uma única folha. Era a fotografia de minha avó com Baba Vanga, agora restaurada. E atrás dela, escrito com caligrafia firme: ela não veio para prever. Ela veio para lembrar, e você lembrou por todas nós. A assinatura estava borrada, mas havia um carimbo antigo, circular, com as palavras: Fundação Histórica de Petrite, Sala dos Nomes Esquecidos. Na tarde daquele mesmo dia, fui até o campo onde minha avó costumava colher lavanda. Levei flores secas, um livro de capa vermelha e a última carta de Kalina que eu havia escrito. Enterrei tudo sob a árvore de tronco torto no fundo da propriedade, onde um dia encontrei a pedra com a letra M. Enterrei não como quem esconde, mas como quem devolve. Fiquei de pé diante da terra por alguns minutos. Olhei para o céu, e pela primeira vez em toda essa jornada, consegui dizer em voz alta o nome completo dela sem chorar. Kalina Petkova. Agora você pode descansar. E eu também. Os meses passaram como quem vira a página de um livro, sabendo que o capítulo anterior nunca será esquecido. A casa da minha avó foi ficando mais silenciosa, mas não mais vazia. Cada canto carregava agora um tipo novo de presença. Não de fantasmas, mas de paz. A lavanda voltou a florescer perto do velho muro, mesmo sem ninguém replantar. E as pessoas da cidade, antes tão alheias, passaram a me cumprimentar com olhares diferentes. Não de piedade, mas de quem respeita o que não compreende. Minha mãe, um dia, encontrou a caixa com a palavra continuar. Leu tudo em silêncio. Quando terminou, não me perguntou nada, apenas me abraçou. E no abraço dela, senti que algo dentro da nossa linhagem finalmente havia sido costurado. Um rasgo antigo, oculto por gerações, agora fechado com palavras, memórias e nomes que não podiam mais ser apagados. Voltei a escrever. Pequenos relatos, fragmentos de histórias que sempre estiveram ao meu redor. Histórias que vi nos olhos da minha avó, que escutei na voz baixa de Helena, que senti no peso do espelho, no toque do âmbar, no eco dos corredores de Vratsa. Histórias que estavam escondidas sob camadas de silêncio, esperando o momento certo para nascer. Percebi que minha função nunca foi decifrar tudo, mas lembrar o suficiente para que nada mais se perdesse. Certa tarde,
recebi a visita de uma menina com cerca de 10 anos. Era filha de uma antiga amiga da minha avó. Tímida, mas com olhos atentos. Pediu para usar o banheiro e, ao sair, ficou parada na porta do quarto. Olhava para o colar de âmbar pendurado na cabeceira da cama. Quando perguntei se queria tocá-lo, ela respondeu: "Ele já falou com você?" Respondi que sim. Ela sorriu como se entendesse exatamente o que isso significava. Depois que foi embora, fui até o colar. Segurei por alguns segundos, sem expectativa, mas senti um leve calor. Não o tipo que vem da matéria, mas o que vem da lembrança. E naquele momento, entendi que não havia terminado. Que aquilo que me ligou a Kalina, a minha avó, a história esquecida, agora me ligava a outros. A quem ainda viria. A quem ainda precisava de alguém que escutasse, lembrasse, escrevesse. Na semana seguinte, recebi uma carta da Fundação Histórica de Petrich. Convidavam-me a participar de um projeto novo, criado a partir de documentos não oficiais, relatos orais e testemunhos preservados por mulheres da região. Chamava-se A Sala das Vozes Caladas. Aceitei sem pensar 2 vezes. O salão era pequeno, simples, mas impregnado de memória. Nas paredes, retratos restaurados de pessoas sem nome oficial. No centro, uma única vitrine com um caderno de capa vermelha, ao lado de um retrato envelhecido de 2 mulheres. E abaixo, uma plaquinha discreta, em memória de quem não teve voz, mas deixou um eco. Passei a ir lá com frequência. Às vezes, apenas para sentar e ouvir o som do lugar. Outras vezes, para conversar com visitantes curiosos. Em algumas tardes, sentava com o caderno no colo, reescrevendo as histórias da minha avó com mais detalhes, mais cuidado, mais amor. Não era mais um diário de segredos. Era um livro de continuidade. Voltei à colina apenas uma última vez, no aniversário de nascimento de Maria Todorova. Levei uma flor fresca, uma vela acesa e a certeza de que a história dela estava completa. Sentei na varanda, com os olhos voltados para o campo, e agradeci. Por tudo. Por ter sido escolhida. Por ter sido lembrada. Por ter tido tempo de ouvir. Ao me levantar, olhei uma última vez para a casa de Baba Vanga. As janelas estavam fechadas, mas no vidro empoeirado da lateral, a luz do fim da tarde desenhava 2 silhuetas sentadas lado a lado. Talvez reflexo, talvez saudade, talvez memória. Voltei para casa sem levar nada nas mãos. Pela primeira vez, senti que tudo o que eu precisava já estava comigo. E pela primeira vez em toda essa história, entendi o que minha avó quis dizer naquela frase tantas vezes repetida. Algumas verdades têm o tempo certo para nascer. E agora, o tempo tinha chegado. Obrigado por chegar até aqui. Deixe nos comentários. O que você faria se recebesse uma carta assim?